Irmãs e irmãos, paz e bem. Sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem, gente. Um abençoado domingo para todo mundo, não é? Primeiro domingo depois do Natal, como gostam de dizer os episcopais anglicanos, ou domingo da Sagrada Família, né, dentro da tradição católico-romana. E hoje, neste domingo, o texto, né, que está no Evangelho de Lucas, fala muito daquilo que é o menino, do que significa ser, né, esse Messias, esse ministério messiânico de Jesus, ou seja, a sua face crística, né? Do Cristo como Messias, de Jesus, do pequeno Jesus. De um menino pobre que se revela aos pobres. É revelado pelos pobres. Mas antes que a gente se esqueça, aqueles recadinhos de sempre. Se você não é inscrito no canal Paz e Bem, inscreva-se. Tem um link aí para você realizar a sua inscrição, tá bom? Dessa forma você vai receber, né, notificações, você vai ficar sabendo de programas, atividades, cursos, né, de uma série de coisas que acontecem aqui no canal Paz e Bem. Curta, compartilhe nas suas redes sociais, né? Nos seus grupos de Zap, no Facebook, particularmente, porque aí você amplia o alcance, outras pessoas que talvez não conheçam o canal ficam conhecendo. Se você tem condições, nesses tempos tão difíceis, né? Mas se você tiver condições, faça a sua assinatura solidária. Dessa forma você também nos ajuda. Tem um link aí na descrição do vídeo de como efetuar essa assinatura, tá? E se você já é assinante, nossa gratidão, nosso muito obrigado. Vamos lá, vamos ao Evangelho de hoje, não é? Que é sugerido pelo lecionário. O texto está em Lucas, né? Que é o Evangelho por excelência da infância de Jesus. Trata desse período da infância de Jesus, né? Do seu nascimento, da apresentação no templo, que é o texto de hoje. A gente está no ano B, Marcos, né? Mas Marcos começa a partir do batismo. Não tem essa parte, né? Essas informações. Então, nessa quadra do Natal, nesse período do Natal, né? O Natal é um dia, mas ele também é uma quadra, ele é um período que vai até o dia 6 de janeiro, que é o dia dos Santos Reis, ou dia dos Magos, ou Epifania do Senhor. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá ainda. Por enquanto estamos ainda no primeiro domingo depois do Natal. E o texto está em Lucas 2, começando no versículo 22. Vai até o versículo 40. A gente vai lendo e eu vou comentando, tá bom? Terminado os dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Maria e José. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Foram também oferecer em sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme ordena a lei do Senhor. Nessa informação aqui, né, de terem levado 2 pombinhos, se revela, né, a classe social que Jesus, a família, Maria e José eram, né? Por quê? Porque na prescrição levítica,
no livro, né, do Levítico, há prescrição de que nesse tempo do processo de purificação, depois de terminado esse período, levavam também um cordeiro para ser imolado no templo. E as pessoas pobres levavam 2 pombos ou 2 rolinhas, tá? Então aqui fica bem claro que a família José e Maria eram pobres. Então a gente já começa a perceber que este Jesus de Nazaré nasce dentro de um contexto de uma família pobre, humilde de Nazaré. A narrativa continua. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso. Esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Messias prometido pelo Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus para cumprirem a prescrição da lei a respeito dele, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, conforme tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste para todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo, Israel. O que a gente vê aqui é um homem idoso, piedoso, homem simples, não é? Dessa religiosidade própria do povo. E que, através da experiência do Espírito, tinha revelado a ele que ele veria aquilo que é prometido ao povo de Deus desde sempre, a vinda do Messias. Os profetas tinham revelado, particularmente Isaías. E aí ele não morreria sem ver a salvação do seu povo, né? A promessa desse Salvador. E aí Simeão crê e, movido pelo Espírito, vai ao templo e encontra Maria, José e Jesus. E aí ele pega essa criança, né, louva a Deus e diz: dispersa, né, despede teu servo em paz, porque meus olhos viram a salvação. Quem vê a salvação do seu povo é o pobre. Quem vê a salvação aqui é gente humilde. Né? São os idosos, aqueles que para a sociedade de produção, de consumo, não são, né, pessoas. São os excluídos, os rejeitados. São aqueles à margem da sociedade. É esse povo que o Espírito Santo revela, abre os olhos, e esse povo vê, reconhece em uma criança o Messias. E vê que essa criança será a luz para iluminar as nações e glória de teu povo, Israel. E aí a gente pode fazer um paralelo com o Evangelho de João, né, no capítulo 1, que diz que havia um homem que anunciava a luz. Ele não era a luz, esse homem era João Batista. Mas a luz, Jesus, o Cristo, ele foi a luz para o seu povo, mas o seu povo não acolheu a luz. Viveu na treva e na escuridão, na ignorância, não é? Não captou a mensagem da Boa Nova. Então, é dentro dessa perspectiva que esse homem simples do povo, pobre, esse idoso, reconhece na face da criança, é revelado para ele que essa criança é o Messias. Uma criança de uma família pobre,
sendo reconhecido pelos pobres. Mas a narrativa segue. O pai e a mãe estavam maravilhados com o que se dizia do menino. Simeão os abençoou Maria e José, e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Anúncio e denúncia. Ele será um sinal de contradição. Jesus tem a sua dimensão messiânica, a sua perspectiva profética. Ele anuncia aqueles que vão ser elevados, os pobres, os rejeitados, aqueles que não têm lugar na sociedade, né, patriarcal, né, hoje a gente diria heteronormativa, né, nesse mundo tão estabelecido, né, por prescrições, regras, tabus, uma série de questões. Esse povo que vive à margem, né, que não é acolhido pela religião oficial, esse povo que o Messias, o Salvador, aquele que traz a saúde, né, é dirigido. Então ele vai elevar a esses. Lembrem do canto do Magnífica de Maria, né? Exultar os pobres, deixar os ricos sem nada, né? Então é esse que vai ser elevado. E também a queda de muitos, né? E dentro disso vai ser um sinal de contradição. Mas ser sinal de contradição não é algo que nos traz uma felicidade. É algo extremamente doloroso. É aquele que profeticamente grita e diz e revela a verdade diante desse mundo hipócrita. E aí é por isso que ele diz logo em seguida para a mãe de Jesus, Maria: Quanto a você, Maria, uma espada há de atravessar-lhe a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Aqui está, inclusive, a base, não é, da devoção da Nossa Senhora das Dores, né? A espada que transpassa o coração de Maria. Então, é dentro dessa perspectiva, desse olhar do pobre, que revela a verdade, que numa criança vê todo esse mistério profundo do Evangelho, que o texto de hoje nos coloca, nos apresenta. Mas não é só um homem velho, um homem idoso. É também uma viúva. As viúvas que são excluídas, que são rejeitadas, a escória da sociedade. Por quê? Porque elas não têm um homem para amparar, porque ela é viúva. E ela vive, então, assim, dentro de uma sociedade em que as mulheres não têm direito, e que ela, como viúva, não pode gerar, não pode ter filhos, porque os filhos aconteciam da sociedade patriarcal dentro do casamento. Então essa mulher é improdutiva. Ela vive da caridade dos outros. Uma caridade que, na verdade, nunca, quase sempre, é negada, apesar das prescrições da lei do Antigo Testamento, para proteger os órfãos e as viúvas. Mas bem sabemos, através dos textos, inclusive do pronunciamento dos profetas, que essas leis nunca foram, quase sempre, a sua grande maioria, não foram cumpridas. Então, os órfãos e as viúvas viviam na miséria. Então, continua o texto, havia uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada. Também uma idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser.
Tinha se casado bem jovem e vivera 7 anos com o marido. Depois ficou viúva e viveu assim até os 84 anos. Nunca tinha deixado o templo, servindo a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Aquela piedade, né, dos pobres, povo pobre, povo que é muito comum no catolicismo popular, não é? Os jejuns, as orações, né? A reza do terço. Então, essa é muito comum. Então, é um povo também, esse povo, essa cara dessa Ana, né, viúva, pobre, né, viúva, por isso pobre, né, que era profetisa, que tinha essa piedade, essa religiosidade popular, que percebe também no menino, vê a cena que se coloca diante dela, do Simeão, e também ela fica encantada, né? Entusiasmada com essa revelação. Ela chegou nesse instante, no instante em que Simeão falava, louvava a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Ou seja, ela torna-se apóstola, não é? Desse menino, dessa promessa que não é mais promessa, que é realidade, que é carne, gesto, vida, que esse esperançar do povo oprimido tinha acabado. Não é? No horizonte já rompia a aurora. Em breve chegaria o pleno sol. Quando acabaram de cumprir todas essas coisas, José e Maria, conforme a lei do Senhor, voltaram para Nazaré, sua cidade, que ficava na Galiléia. O menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Pois é. Esse relato desse menino pobre, de uma família pobre, que é reconhecido pelos pobres do seu tempo, diz apenas uma coisa. Esse menino não é um pacote que desce do céu. Ele é uma criança humana de carne e osso, que encarna-se na história do seu povo, na cultura do seu povo. É alguém que vive as circunstâncias do tempo, das prescrições religiosas da religião dominante. O que esse menino revela é o tempo messiânico. E quem acolhe e quem anuncia são os pobres, sim, os pobres. Os rejeitados, os que não têm par nesse mundo de consumo, de poder, né, do capital. Não dá para a gente dizer, essa é a realidade. Que esse evangelho seja uma palavra que possa também abrir os nossos olhos para os sinais dos tempos. E diante de um tempo de incerteza, de dor, o Espírito Santo também possa revelar em nós, abrir os nossos olhos para ver no menino Jesus o Salvador do mundo. Vamos fazer um instantezinho de silêncio. Vamos fazer uma meditação. Vamos manter a espinha reta. Aquietar a nossa mente, nos concentrando na respiração.
Paz e bem, gente querida de paz e bem. Paz, justiça e amor para todos. Que tenhamos um bom e abençoado domingo. Que a gente possa verdadeiramente, ter os nossos olhos abertos para a encarnação dessa boa nova. Que a gente possa ver no menino Jesus aquele que é sinal de contradição para este mundo, tão hipócrita, tão perpassado pela escuridão, pelo obscurantismo, que ele possa ser luz em nosso coração e para nossas mentes. Mais tarde a gente se encontra, 21 horas, no ofício, no final do dia. Paz e bem, gente. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos e com todos habite eternamente. Tchau, galerinha de paz e bem. Um grande abraço.